essas vagas, eu encerro as inscrições. O valor é um valor baixo, gente, não é um investimento muito alto, tá bom? Vocês ficam 4 horas aqui comigo e cada tema a gente vai desenvolver de uma maneira independente, mas é claro que todos esses temas eles têm interligações e conexões. Então quem veio no dos pés já vai fazer, e eu mesmo vou fazer na sexta-feira aqui no dia 31, um link direto com essa questão dos quadris e da bacia, ok? E o propósito é a gente pensar o tempo todo a questão do Pilates, mas a partir de um referencial teórico um pouco mais claro, né, e sistematizado, ok? Então aí depois eu dou material de estudo para vocês, eu envio esse material, né? Vocês podem ter acesso, vocês vão ter acesso na verdade a um grupo de WhatsApp onde a gente vai bater um papo, né, onde vocês vão poder tirar dúvidas comigo, né, para quem participa desses grupos, enfim. Então é assim que funciona. Assim que acabar a live, eu vou deixar o link já de página, na verdade já tá, gente, tá? O link para vocês participarem do grupo de estudo, ele já tá na minha bio aí. Então quem entrar pode clicar nesse link, já faz o pagamento, o valor, se não me engano, é R$170, ok? E vocês vão poder estar aqui comigo das 2 às 6 da tarde na sexta-feira, no dia 31 de maio, para a gente estudar especificamente esse assunto. Ok? Tudo bem? Então é assim que funciona. Tem mais alguma pergunta? Não. Então, gente, eu quero que vocês observem bastante essa figura aqui, ó. Olha só. A bacia, ela é uma região importante porque, lembra que eu falei que no corpo humano a Godelivre considera 5 cadeias musculares? Muito bem. A bacia, gente, é uma região onde todas as cadeias musculares elas vão passar por essa região. Todas elas. Tá certo? Então, ela é uma região composta, né, por muitos músculos, que vai possibilitar uma gama de movimentos nessa articulação coxo-femoral, né? Mais uma gama de movimentos do próprio ilíaco em relação ao fêmur, né? E movimentos limitadíssimos, mas uma certa elasticidade na própria região sacroilíaca, tá certo? Agora, dependendo de como essa condição dessa articulação ela se configura, esse ritmo lombopélvico, ou seja, esse ritmo quando a gente flexiona o tronco na direção da coxa, ele pode ser muito prejudicado. Então aqui vocês estão vendo uma figura de um homem fazendo esse movimento de fletir o tronco à frente, né? E aqui vocês estão vendo, ó, os músculos pelvi-trocanterianos, ok? Então são músculos que em sua maioria eles estão inseridos no osso ilíaco e no fêmur, né? E quando o ponto fixo deles está, o piriforme está no sacro, né? Ó. E esses músculos, eles são músculos que quando eles estão muito carregados e muito rígidos, eles acabam entravando muito essa articulação coxo-femoral, e todo movimento que o tronco for fazer na direção da perna, esses músculos vão manter o ponto fixo deles no fêmur e vão começar a puxar o sacro, né? O sacro não, o ilíaco, vão começar a puxar ele numa retrobáscula. Vão, na verdade, fixar o osso ilíaco. E como o sacro está numa cadeia articular que não é a do ilíaco, mas é a da coluna, a tendência é que o sacro ele vai tender a acompanhar as vértebras da coluna. Então isso vai promover uma dissociação mesmo sacroilíaca, né? Vai promover vai sobrecarregar um pouco essa região, e principalmente vocês vão ver, na verdade, o que? Uma quebra, principalmente na altura da L3. Dá para perceber aqui, gente, ó?
essa quebra, tá certo? Então, isso é um exemplo de um sujeito, né, que tem uma cadeia muscular específica, muito carregada, que é essa cadeia posterolateral, né, e que quando faz esse movimento de flexão do tronco na direção da perna, ele acaba tendo um prejuízo biomecânico muito grande em função da pouca mobilidade que ele tem aqui. Tá certo? Então, a gente pode estruturar alguns testes para fazer com as pessoas, para entender como que isso está funcionando, tá certo? Né? A gente pode depois propor trabalhos específicos para esse tipo de pessoa aqui. Então a gente tem que pensar como que a gente faria um roll-up para essa pessoa, se é que a gente vai começar já fazendo um roll-up, ok? A gente tem que pensar como que dinâmica que essa perna ela vai funcionar no sentido da flexão em relação ao tronco dele, ok? E uma série de coisas, tá certo? Porque esse sujeito tem uma predisposição muito grande para que tipo de lesão e disfunção? Principalmente as hérnias de disco, tá certo? Principalmente porque isso vai promover uma protusão, né? uma dinâmica muito grande de abertura dos discos toda vez que ele fizer esse movimento de flexão do tronco à frente. Ok? Então isso é um tipo de caso que a gente vai estudar no dia. Um outro tipo, gente, dá para ver bem a figura aqui, ó. Um outro tipo, às vezes, que é muito comum a gente encontrar, né? É muito comum encontrar aqui no estúdio, né? São pessoas que, quando elas estão em pé, elas não conseguem, na verdade, fazer uma verticalização mais, digamos assim, fisiológica do osso ilíaco e também do osso sacro. Então é aquele cara que parece que o tempo todo, quando ele está em pé, parece que ele está sentado, né? Ele fica com a articulação coxofemoral mais fechada, né? Um pouco mais fechada, e isso tende a desgarrar o sacro também do osso ilíaco, ok? Principalmente porque o sacro vai ser completamente abandonado pelo glúteo, né? Que não tem um bom ponto fixo nos membros inferiores. Ele vai ser abandonado pelo glúteo. O glúteo tem uma função muito importante de verticalizar o sacro. Então, o glúteo abandona o sacro para que essa cadeia paravertebral que rege o movimento de horizontalização do sacro se acentuar ainda mais. Então, um sujeito que tem uma cadeia muscular, né, que no ponto de vista técnico, para quem estuda cadeias musculares da Godelieve, a gente chama de anterolaterais, que são músculos como os flexores do quadril, um músculo muito importante como um glúteo mínimo, que é um rotador interno da coxa femoral, e um flexor da coxa femoral, né? São músculos que estão também entravando muito esta articulação, tá certo? E promovendo também uma certa desorganização do sacro em relação ao ilíaco. Agora não numa dissociação, né? Porque eles estão indo, na verdade, para uma mesma direção, mas vocês estão vendo esse espaço aqui entre o trocânter e o sacro, ó. Esse espaço se alarga demais, e isso não é também muito funcional para a questão do movimento, porque o meu aluno vai ter muita dificuldade de transferir a propulsão dos movimentos na caminhada, no correr, essa transferência de energia dos pés para a bacia, da bacia para o tronco e do tronco para a cabeça. Tá certo? Ok? Então a gente precisa pensar
que tipo de estrutura de trabalho. Quando eu falo, gente, em estrutura de trabalho, como eu trabalho com o Pilates clássico, muitas vezes eu uso os exercícios de pré-Pilates, muitas vezes, primeiro, para conscientizar o meu aluno de toda essa região, tá certo? Possibilidades de movimento, como o corpo dele está, perceber o próprio corpo, perceber como a bacia dele está posicionada, perceber aonde ele sente que falta movimento, ok? Aonde falta força, enfim, uma série de coisas. E depois, o Pilates clássico ele divide as sessões de Pilates em 3 etapas. Uma primeira parte é a parte mais da sequencialização dos exercícios, né? Principalmente pegando o Mat e o Reformer. A segunda parte é onde a gente individualiza muito mais o trabalho. Não que na primeira parte a gente não possa individualizar, porque eu vou trabalhar dependendo para essa pessoa. Por exemplo, pensem aí vocês e tentem responder para mim aí, tá bom? Pensa comigo. Para um sujeito que tem esse tipo de fechamento e esse tipo de bloqueio, eu falei que esse cara aqui, né? Com esta cadeia muscular aqui, ele vai ter problemas nos movimentos de flexão da coluna, né? E de flexão do tronco em relação aos membros inferiores, tá certo? Respondam para mim aí, a partir do raciocínio de vocês e da pequena base que eu dei para vocês aqui, que tipo de problema que esse cara aqui, que tipo de movimento que é mais perigoso para esse cara aqui fazer? Eu vou dar aí um ou 2 minutinhos para vocês responderem, tá bom? Eu vou ficar quietinho, pensando mais no movimento da coluna, tá certo? Os meus alunos de formação têm que ter isso na ponta da língua, hein? Eu não sei se tem gente da formação assistindo. Oi? Thales. O Thales. Ô Thales, você tem que responder isso na ponta da língua, hein? Porque aqui na formação, gente, é uma formação em que eu procuro muito dar um pouco desse embasamento mais teórico, né? Mais relacionado com a questão da biomecânica, entender um pouco essas coisas. E no seminário intermediário que a gente fez agora, eu bati muito nessa tecla, né? De principalmente iniciar os movimentos de 3 pontinhos. Alguém respondeu aí? Não. Não? Tá Vamos todo lá, mundo gente. precisando estudar com você. Para esse tipo de fechamento de bloqueio aqui, ó. Marília que é tá aí. Oi? Marília. Que é um bloqueio, né, da coxa femoral. Que tipo de movimento que seria perigoso fazer se eu antes não fizer um trabalho com esse cara? Só tá dormindo. Dormiram? Com esse tempinho, né, com essa chuvinha, hein? Não tem nenhuma resposta? Então eu não vou responder, eu vou deixar a resposta pro grupo de estudo. Não, é brincadeira, gente, eu vou responder. Oi? Teve uma, Lídia? A Leila falou, não podemos trabalhar com cadeia fechada. Explica melhor. Explica melhor. Mas se eu entendi a sua colocação, eu diria que é o contrário. Porque se esse sujeito aqui, ó, ele é um sujeito que tem essa região muito fechada, e eu disse para vocês que um músculo importantíssimo a gente conscientizar o nosso aluno é o glúteo máximo, né? A associação de uma coativação do glúteo máximo com os rotadores externos, porque é justamente essa coativação que vai fazer com que o osso sacro e o ilíaco ele se verticalize. E eu só consigo trazer uma consciência efetiva desse trabalho, desses músculos, para os meus alunos a partir do momento que eles
trabalham em cadeia cinética fechada com os pés apoiados. Por isso que eu gosto de fazer muito um trabalho, às vezes, de pré-pilates com os meus alunos, onde eu coloco uma caixa, depois eu vou fazer um pouquinho para vocês aqui, onde eu coloco uma caixa aqui no mat e faço eles apoiarem o pé nessa caixa e se conscientizarem dessa coativação. Isso para esse sujeito aqui, tá, gente? Não é para esse, ok? De uma coativação desse rotador externo com o glúteo para que esse ilíaco tenda a se verticalizar e esse espaço aqui abrir. A Milka respondeu. Flexo e extensão do quadril? Perguntei. Não, ó, gente, o movimento perigoso que eu estou falando aqui, que a gente precisa atentar para esse tipo de sujeito aqui, ó, é quando a gente vai iniciar com os movimentos de extensão da coluna. Porque é óbvio, é claro, gente, ó, se ele não tiver uma mobilidade suficiente aqui para o ilíaco se verticalizar, ok? Para essa prega da virilha abrir. Eu estou falando disso aqui, ó. Para essa prega da virilha abrir, para o ilíaco se verticalizar e para o sacro se verticalizar, e ao mesmo tempo esse espaço entre o trocânter maior e o sacro diminuir. Quando ele for fazer uma extensão da coluna, se ele tem esse fechamento, aonde isso vai impactar? Aqui na região lombar. Ele vai criar uma hipermobilidade nessa região aqui, porque ele não tem mobilidade aqui. Assim como o cara que tem os pelvitrocanterianos muito rígidos, é um cara que está mais, com uma retrobáscula mais acentuada, todo movimento de flexão também vai impactar aqui, mas de um outro ponto de vista. Faz sentido para vocês isso? Tudo bem? Responderam perfeito. Perfeito. Bom, então, gente, o que eu tinha aqui, eu acho que eu já, de parte teórica, assim, de coisas eu já falei bastante, né? Eu vou fazer alguns exercícios de pré-pilates, que eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos, né? São exercícios mais gerais, tá bom? Agora eu não vou pegar casos muito específicos, eu até posso pontuar, ó, esse exercício, para quem tinha aquele fechamento, seria melhor, esse outro exercício, para quem estava com a parte lateral mais bloqueando, seria melhor, etc. Tá bom? Mas eu vou fazer uma pequena prática aqui, para contextualizar um pouco mais essa parte teórica, e eu vou fazer isso em 5 minutos, gente, tá bom? Eu acho que o mais importante é, vocês já perceberam, né, o potencial que a gente tem de garimpar um pouco mais de conteúdo, buscar coisas para realmente a gente conseguir dar uma prática mais efetiva para os nossos alunos, tá certo? E se preparar um pouco mais, né? E a partir daí ter uma interferência mais assertiva, mais eficaz, né? E com mais sentido, ok? Eu acho que isso é a diferença muito grande para o trabalho de vocês, ok? Então se inscrevam lá, entra no link na minha bio, se inscreve e vem participar comigo aqui do grupo de estudo, tá bom? Sexta-feira, dia 31. Então, vamos lá. Como é que vai fazer agora? E deita aqui para mim. Isso. Estão fazendo uma pergunta, Lê. Pode falar. A RFTF.18, antes de iniciar o Pilates, seria bom então fazer uma avaliação corporal?
Sim, com certeza. Na verdade, esse é um tema meio, assim, não é que é um tema, não é nada de polêmico. Na verdade, eu faço uma avaliação, ok? Tem muito professor de Pilates clássico que não faz essa avaliação, mas faz a avaliação particular dele a partir do movimento. Tá certo? Vamos pensar assim, gente, ó. Vamos pensar que a Lígia, que é a minha professora, ela é uma aluna, eu vou começar uma aula com ela, eu quero começar com exercícios de pré-pilates e quero fazer primeiro um trabalho com ela de conscientização dessa região, ok? Ela começar a perceber possibilidades de movimento da coxa femoral dela. Então, primeiro, Lígia, sem nenhum tipo de consciência nenhuma ainda de estabilizar qualquer coisa, faça um movimento com a sua coxa femoral, pensando em levar o seu joelho esquerdo para a lateral. Isso. Quando ela faz isso, gente, ó, ela fez esse movimento lá para a lateral, ok? Eu já estou avaliando. O que eu estou avaliando aqui? Eu estou avaliando o quanto que, quando ela fez o movimento de abduzir a coxa e de rodar também, porque aqui a coxa está rodada externamente, ó, eu já estou começando a perceber o quanto o quadril dela aqui, ó, desviou no sentido de uma rotação, tá certo? Agora, o que isso pode mostrar para mim? Pode mostrar se ela tem algum tipo de bloqueio na coxa femoral dela, relacionado principalmente com os músculos que são rotadores internos da coxa femoral e que são também, como eu falei, o glúteo mínimo, ele é um rotador interno e ele é um flexor, tá certo? Então, se eu tenho um aluno que para fazer esse movimento o quadril dele eleva demais nesse sentido, ou um movimento, né, com o quadril aqui em que o joelho não consegue descer, eu já começo a tentar para algum tipo de dificuldade relacionada à mobilidade nessa região, tá certo? Agora, eu avaliei isso, ok? O meu aluno sabe que eu estou avaliando? Ele não sabe. O meu aluno tem uma estrutura num sentido dele conseguir visualizar a condição dele inicial e depois como vai estar daqui a, sei lá, 6 meses? Não tem, porque se eu faço isso só para mim mesmo, eu posso até ir lá e anotar e eu posso dar uma aula muito bem estruturada para ela, só que o meu aluno não tem nenhuma consciência disso. Quando eu faço uma avaliação, e a avaliação que eu faço aqui ela é uma avaliação por fotos, o meu aluno começa a enxergar. O que ele enxerga? Ele enxerga a dificuldade no papel. E quando ele enxerga essa dificuldade no papel, ele vai ter um parâmetro para depois saber se o meu trabalho está dando resultado para ele ou não, se eu reavaliar. E isso é um instrumento muito importante para você fazer o que com o seu aluno? Fidelizar. E mostrar que o Pilates pode dar resultado ou não. Tá certo? Então, um movimento simples como esse, né? Faz de novo sem consciência. Abre lá o joelho. Ó. Foi tudo em bloco, ok? Leva a sua perna lá para frente para mim. Isso. Aí. Roda a sua coxa. Isso. Agora, para dentro até o joelho olhar para o teto. E depois volta e apoia o pé. Isso aqui, gente, esse movimento simples, ele é a base de que movimento do Pilates? Que exercício de pré-Pilates que é esse? Faz o exercício One Leg Circle. Com essa mesma perna. Com essa mesma perna. Isso. Aí. Faz o movimento para dentro, gira e volta. Isso. Ele é, na verdade, a base desse exercício. Só que de uma maneira ainda um pouco mais simples, mais fácil para o meu aluno. Tá certo? Por quê? Eu estou dando consciência para ele que a coxa femoral dele está rodando lá dentro, né, do quadril. Tá certo? Ela está criando espaço lá dentro.
E isso vai ser muito importante para ele começar a conscientizar, ok? E depois eu posso começar a fazer esse trabalho com muito mais consciência. Então, agora eu quero que a Lígia faça esse movimento pensando em levar o joelho lá para fora, sem deixar esses ossinhos do quadril perderem a simetria. Então abre lá o joelho, isso. Ela vai ver, olha como ela já conseguiu manter. Ela consegue manter isso a partir do quê? A partir dos músculos mais centrais do corpo dela, ok? E aí ela vai deslizar a perna ainda em rotação externa, vai levar a perna lá longe, mantém a rotação externa para mim. Isso. Aí. E vai ainda manter uma intencionalidade de contração, para que esse osso ele se mantenha querendo se conectar mais com a caixa torácica. Aí ela abre esse espaço. Lembra do fechamento? Então esse exercício é um exercício, na verdade, bom para todo mundo, porque ele tem vários motivos, eu posso dar vários sentidos para ele. Mas esse é um exercício que eu posso trabalhar principalmente com aquele aluno que tem mais fechamento, porque eu estou mobilizando e já vou começar a dar consciência para ele dessa abertura, ok? Mas às vezes ele não vai conseguir fazer isso porque ele ainda não está em cadeia cinética fechada, o que vai dar muito mais percepção para ele do que? Do glúteo dele, dos pelvitrocanterianos, para que ele abra essa virilha de uma maneira mais efetiva. Então, se eu colocar a caixa e pedir para ela apoiar os pés, isso, aí, isso. Então ela apoiou os pés, manteve o joelho um pouquinho solto. Eu vou lembrar a Lígia daquele movimento de que o fêmur pode rodar para fora e pode rodar para dentro. Só que agora o pé dela está ancorado, ok? Então ela vai pressionar. A hora que ela pressiona, não tem jeito, a energia já vem direto para o quadril. Ela começa a acionar os glúteos. E eu vou pedir para ela tentar rodar a coxa femoral dela para fora, sem deixar o joelho abrir. Quando ela faz isso, como o fêmur não tem uma possibilidade de rodar para fora, porque eu tenho um ponto fixo aqui, o efeito dos pelvitrocanterianos e do glúteo é abrir o espaço e cooptar o sacro, ok? Um sacrinho que é mais horizontalizado, ou que tende a se horizontalizar, ela vai conscientizar dessas forças para poder trabalhar com essa cooptação e se conscientizar dessa abertura, que é muito importante para o aluno de Pilates, principalmente quando ele começar a entrar nas extensões, ok? Mas que também é importante para os movimentos de flexão, porque quando eu dou essa pequena contração, não é uma retrobáscula, tá, gente? É uma contração sutil, ok? Quando o meu aluno começa fazendo isso para fazer uma flexão como um roll-up, a tendência dos músculos isquiotibiais, por exemplo, é eles se relaxarem um pouco mais, tá certo? Pode tirar o pé. Gente, são exemplos muito simples, muito bobos, pequenos, mas de grande relevância, tá bom? Eu tinha até outras coisas para passar para vocês, mas não vai dar tempo. O Instagram vai cortar. Eu não sei se tem mais perguntas aí, comentários. Então, gente, eu queria convidar todos vocês, quem tiver interesse, entra lá na minha bio. Lembra que são só 16 vagas, tá bom? Depois eu fecho, porque o meu estúdio não comporta mais gente. 26 segundos. E faz a sua inscrição e vem estudar aqui comigo durante 4 horas, para aí a gente ver um pouquinho mais a fundo tudo isso e ver os exercícios de Pilates, principalmente, para compor esse trabalho. Beleza? Valeu, um abraço. Quem quiser assistir não vai ficar gravado, tá bom? Tchau.